O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino e a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Tem um ditado oriental que diz assim. Tem gente que jamais aprende as coisas. Tem gente que aprende com os seus erros. Tem gente que aprende com os erros do próximo. Aqueles que jamais aprendem são os nécios. Os que aprendem com os seus próprios erros são os inteligentes. Os que aprendem com os erros dos outros são os sábios. E nós convivemos com os 3 tipos de gente. Principalmente o primeiro, gente que não aprende nunca. Graças a Deus, tem aqueles que aprendem com os seus próprios erros. Agora, é muito raro, raríssimo, aqueles que aprendem com os erros dos outros. Muito difícil a gente achar pessoas que, vendo o erro das pessoas, já se antecipam para não cometê-los. Isso é muito difícil achar, né? A gente olha mais no dia a dia pessoas que vão atropelando a própria vida, a vida inteira, até morrer desse jeito. Graças a Deus, Deus nos deu pessoas sábias, que são os santos. Os santos aprendem com os erros dos outros, por isso que eles não cometem certos equívocos. E o santo que nós celebramos hoje, São Thomas Becket, ele foi bispo na Inglaterra, em Londres, e ele precisou agir fortemente contra o poder civil que queria mandar na igreja. O rei e a corte do rei, o rei inglês, queria mandar na igreja. E São Thomas Becket não permitiu, porque ele também era um homem de muita política, sabia relacionar bem com as pessoas, tinha sido chanceler do rei Henrique II e não permitiu que o poder civil monárquico inglês dominasse a igreja. Sofreu exílio, foi para a França, aos maus tratos, e retornando a Londres, foi martirizado na sua catedral de Canterbury. Ali também passaram grandes santos na Inglaterra, né? Como Santo Anselmo, São Beda o Venerável, aquele que evangelizou as Ilhas Britânicas, Santo Agostinho de Cantuária. E nós temos na Inglaterra essa corrente de santos sábios. Assim também
foi São Thomas More, é agora mais recente São John Henry Newman, homens que não permitiram na Inglaterra que o poder civil, que a política, a filosofia externa dominasse o Evangelho de Deus. Por isso que são sábios, são santos, são mártires, e nós celebramos hoje a sua memória, agradecendo, louvando a Deus por ter nos dado homens deste calibre. É isso que falta. Isso que falta hoje no século 21. O poder civil, o poder político, a ingerência civil está sugando o poder religioso. É absoluto que se um bispo verdadeiramente católico, for simplesmente católico, mas é líquido e certo que ele vai bater de frente com o poder civil. Por quê? Porque as ideias do mundo, elas não coadunam com o Evangelho, é água e óleo. Mas quem que tem que educar a sociedade é a igreja. Como dentro de uma casa, quem que tem que educar os filhos são os pais. Imagina lá os pais, o filho mandando no pai e na mãe. Imagina, a filha, o filho mandando no pai e na mãe. Não, mãe, é desse jeito aqui, mãe. Não, pai, agora daqui para frente aqui em casa é assim. Quantos anos você tem, menino? Eu tenho 15. Quantos anos que o pai tem? O pai tem 40. Mas aqui em casa é assim, viu, pai? O que é isso, menino? Você está louco? Não, aqui é assim. Daqui é a mesma coisa. A mesma coisa a sociedade ensinar para a igreja como que ela tem que ser. A igreja é o sustentáculo e o fundamento da verdade, diz a carta de Timóteo. É a luz do mundo, é o corpo místico de Cristo. A vida da igreja é Jesus Cristo Eucarístico, a alma da igreja é o Espírito Santo. Jesus preside a sua igreja da cátedra da sabedoria. E agora um monte de comedor de arroz com feijão vai dizer como que a igreja tem que ser e deixar de ser? Jamais, jamais. E tanto é que os grandes bispos, sucessores dos apóstolos, todos os bispos são sucessores dos apóstolos, os bispos jamais permitiram isso. São João Crisóstomo sofreu N exílios por conta disso. Quantos santos bispos foram martirizados porque não queriam se render diante de um poder estatal, de um poder imperial, que geralmente era injusto, corrupto? São Cirilo de Jerusalém, bispo doutor da igreja de Jerusalém, sofreu martírio por conta disso. E quantos bispos ao longo do ano nós celebramos de vermelho, como São Cipriano de Cartago, e tantos outros bispos. Um deles é São Thomas Becket, inglês, homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, que disse: não, peraí, não é assim não. Aqui nós temos mandamentos, nós temos leis, nós temos uma tradição. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. É isso que todos os bispos ensinaram no século II, século I, século III. Por isso tantos mártires durante o calendário litúrgico anual. E hoje nós celebramos um deles, São Thomas Becket, um homem refinado, um homem que sabia direito, sabia as leis, amava muito seu povo, amava muito seu país, cuidava muito bem da catedral, instituía cada vez mais o serviço litúrgico, ordenava sacerdotes, tinha também cuidado com as missões e não se rendeu diante do rei. Ele tinha sido chanceler do rei, mas não se rendeu diante do abuso de poder do rei. Não se rendeu, ficou firme na verdade, ficou com Cristo. É isso que nós precisamos nos dias de hoje. A gente percebe, por exemplo, na Rússia, a Rússia inteira, os bispos da Rússia inteira serve o Partido Comunista Russo, desde a época de Stalin
até os dias de hoje. Os bispos de conferências episcopais inteiras em países, acolhendo ideologia de gênero, partidos que vão contra a vida, partidos que vão claramente contra o Evangelho de Jesus Cristo. Os bispos são os primeiros a se levantar. Muitas vezes são aqueles que defendem partidos que vão contra o Evangelho. O Papa São João Paulo II, antes de morrer, ele escreveu um livro chamado Levantai-vos, Vamos, tirado dos Santos Evangelhos sinóticos, tirado daquele momento que Jesus estava agonizando no horto com 3 bispos, porque o Papa também é bispo, São Pedro, São Tiago, São João. Jesus estava agonizando no horto, lutando. Quando vê, Jesus olha para os 3, Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja, e diz assim para eles: levantai-vos, vamos. Mas para onde que Jesus estava levantando e para onde que Jesus estava indo? Para a cruz, para o martírio, para a morte, para testemunhar o Pai, para testemunhar a verdade até a morte e morte de cruz. Os bispos não se vestem de vermelho à toa, os cardeais e os bispos, porque eles têm que testemunhar a verdade, têm que testemunhar o Evangelho até o sangue, e não se render ao poder civil, não se render aos interesses políticos, sejam monárquicos ou comunistas. Agora a gente está vendo na Nicarágua um bispo, de escola, um bispo que não se rende ao poder político da Nicarágua, e por isso foi exilado, por isso foi torturado psicologicamente. Por isso que a igreja celebra de vermelho e oferece o sacrifício, porque todos nós, bispos, padres, o Papa, tem que estar pronto para testemunhar, para não se render diante dos poderes e dos interesses alheios, principalmente quando vem de fora e vem contra o Evangelho, contra a verdade e o bem comum. 3 espécies de pessoas: os nécios, os inteligentes e os sábios. Os nécios não aprendem nunca, você vai pedir, você vai ensinar, você vai com carinho, vai falar e vai dar exemplo, vai continuar na mesma levadinha. Os inteligentes vão fazendo exame de consciência e vai dizer: não, eu vou fazer de outro jeito, me ajuda Espírito Santo, me ajuda Nossa Senhora, me ajuda Padre, me ajuda Mãe, me ajuda Pai, me ajuda meu amigo, minha amiga, meu tio, minha tia, meu padrinho, minha madrinha, me ajuda. Isso é inteligente. Agora o sábio é aquele que aprende mais com o Espírito Santo, com a Sagrada Página, com a história, vendo as situações e vai colhendo cada vez mais a divina sabedoria encarnada, e por isso que dão a vida. Que nesse ano de 2024, que está às portas, vamos pedir a Deus a graça da sabedoria, porque, gente, nós já estamos ficando velho, e tem gente que vai ficando velho e vai ficando cada vez mais problemático, porque não aprende nunca. Enquanto alguns vão ficando velhinho, vai passando os anos, a pessoa vai ficando lúcida, vai ficando leve, ela vai ajudando os outros, vai simplificando as coisas, porque as coisas são em si mesmas complicadas. Tudo é complicado. Anda aqui fora, aqui você vai ver um trânsito complicado, um sistema bancário complicado, um sistema burocrático complicado. Tudo é complicado. Para aposentar é complicado, para tirar documento é complicado, os teus parentes são tudo complicado, teus vizinhos, servir na igreja é complicado, tudo é complicado. Quem que simplifica as coisas? Os santos. Mas quem que são os santos? Aqueles que aprendem com os erros
dos outros, porque medita dia e noite a lei de Deus, a Sagrada Escritura, e na Sagrada Escritura tem muitos erros dos outros para que a gente não cometa. Na história da igreja tem muitos erros dos outros para que a gente não cometa. E se você olhar bem, na política interna e externa, tem muitos erros dos outros para que a gente não cometa. Mas também a gente pode aprender com os próprios santos e imitá-los. Tem um ditado também que diz assim, né? Serve muito para esse final de ano, começo de ano. Tem um ditado que diz assim, que Deus sempre é misericordioso. Os homens, às vezes sim, às vezes não. A natureza é inclemente, a natureza não perdoa nunca. Tanto a natureza humana, quanto a natureza do cosmos, o mundo. E se os tempos, né, as estações do ano, os tempos, o sol, as estrelas, vão se voltando contra o planeta Terra, pode ter certeza, o pecado do homem atrai a revolta da natureza. E o nosso pecado também atrai doenças físicas. Então vamos pensar 10 vezes antes de comer certos alimentos, né? Açúcar demais mata, dá catarata, açúcar demais deixa cego, dá gordura no fígado, comer glúten demais, você fica tudo inflamado, as juntas, né? O punho, o ombro, o tornozelo, o cotovelo, o joelho. Comer massa demais, isso transforma em açúcar, aquilo lá transforma em gordura, vai trazendo problemas nos teus órgãos. Mexer com muita coisa cansa a mente, tira a gente do normal, do eixo. Então vamos aprender com os erros dos outros. Quantos médicos aí ensinando as coisas certas, quantas pessoas utilizando as mídias sociais para ensinar as coisas certas, quantos bons evangelizadores nos dando exemplo dia e noite sem cessar. Será que nós vamos ter internet para sempre, gente? Você acha que você vai ter internet para sempre? E se você não aprender a meditar a Bíblia, colher a sabedoria que Deus está dando hoje, através dessas pregações, dessas homilias, desses bons influenciadores virtuais, se a gente não aprender agora, nós vamos padecer depois. E não acha que o poder estatal, poder político, o mundo vai ficar bonzinho assim, oi, tudo bem, senhores bispos, nós amamos vocês, nós amamos a doutrina dos apóstolos, pode nos ensinar tudo que vocês quiserem que nós vamos obedecer. Nunca foi assim, gente, nunca foi assim. Desde Pilatos e Herodes até os dias de hoje, nós temos que estar preparados para ensinar a verdade a qualquer custo, como São Thomas Becket, milhares de santos e santas que viveram antes de nós. Mas se não aprendermos a lição, talvez estejamos junto com aquela turma que acolheu Jesus num dia, né? E no outro estava lá, crucificam, crucificam, crucificam. Ah, mas o senhor não é aquele lá que estava fazendo pregação? A senhora não é aquela devota lá que ficava dia e noite, como a profetisa Ana dentro da igreja, dia e noite, louvando a Deus com jejuns, lágrimas e oração? Você não era aquela pessoa piedosa que servia a Deus? E agora, olha o que você está fazendo, rapaz. Olha o que você está fazendo, mulher. Não conhece Jesus, não? Não, nunca vi esse homem, nunca vi falar. Não, mas você ia lá na missa, todo dia lá, você tá... Não sei quem que é, não. Por quê? Porque vai querer salvar a própria pele, vai querer salvar a própria pele, vai pensar mais no seu umbigo, no seu estômago. São Thomas Becket não pensou nos interesses próprios, e nem nos interesses das pessoas que estavam ao lado dele. Ele pensou nos interesses de Jesus e da igreja e dos pequenos. Por isso derramou o seu sangue, e com ele tantos bispos mártires
E é o que o Espírito Santo fala para todos os bispos hoje, sacerdotes, bons leigos e leigas: levantai-vos, vamos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.